Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, da parte aí do simulador do torno. No último vídeo a gente falou aí sobre os conceitos de forma aí geral, né, e vamos aqui vamos verificar aqui algumas ações aí referente à movimentação, né? Vamos iniciar aí primeiro pela RPM, né, rotação aí do equipamento. Né? No caso aqui ele está na câmera 2, ele está aqui na movimentação plana, né? Então a gente consegue fazer aí esse tipo de movimento aqui para a gente observar estruturalmente. Deixa eu girar ele um pouco aqui, deixar ele mais... Pronto, acho que aqui tá bom. Bom, vamos lá. Rotação. Esse software ele tem um detalhe interessante. Uma curiosidade, né? Eu estava pesquisando que eu fiquei na dúvida sobre o país de fabricação do software, né? Ele tem uma bandeira que aparece, né, no aplicativo quando você vai comprar, né? Mas eu estava vendo que os registros indicam que ele é um software russo, né? Indica que ele é um software russo, inclusive, né? Ele tem essa parte aqui da tradução, né? De inglês aqui para russo, né? Então, acredito que ele deva ser russo, né? Mas, enfim, né? Ele tem uma bandeira lá que aparece, eu fiquei um pouco na dúvida, não tenho certeza aí sobre o país de origem. Aqui na informação que esse C aqui, também dá a entender que ele é russo, né? Ele bota aqui, né, quem é o desenvolvedor, né? E aqui, enfim, que ele é russo, enfim, tá aqui talvez tenha sido alguma cooperação, né, alguma coisa do tipo, né? Enfim, aí fica aí para vocês darem uma pesquisada aí sobre a origem do software. Beleza. Vamos lá para a questão da rotação, né? Aqui é o seguinte, ele pode ter acionamento direto se você estiver utilizando aí smartphone, você pode fazer uma aplicação direta, você pode estar pressionando, né, na alavanca, essa alavanca aqui de acionamento, né, para rotação, né? Então ele tem aqui a posição neutro, né, tem aqui sentido, o pessoal chama sentido de corte, né, que seria o sentido anti-horário, e tem aqui a rotação no sentido horário da placa, né? Só que eu particularmente prefiro fazer o acionamento por esses botões destacados, né, porque você acaba tendo uma precisão maior, né? Então, exemplo, se a gente clica aqui em cima, ele vai para o neutro, a gente clica de novo, ele vai para a posição da rotação horária. A gente clica aqui para baixo, ele fica no neutro, clica de novo, ele vai para o sentido de giro, né, o sentido anti-horário, né? Então é aqui onde faz a ativação da placa. Você depois, mas porque não girou? Para rotacionar tem que ligar lá o motor, né? E aí ligar o motor, ele está nesse aspecto aqui, né? Deixa eu colocar ele aqui no neutro, né? Cliquei aqui no botão preto, né, para ativar, vou colocar aqui a alavanca para baixo, né? Observa lá que ele está rotacionando, né? Tá rotacionando. Ele está girando aqui, no caso ela para baixo, ele está girando no sentido horário, né? O sentido seria de corte inverso, enfim, né? Ele está girando aqui no sentido horário, colocou aqui para cima, ficou no neutro, ele para, colocou de novo, ó, ele está girando lá no sentido de corte, sentido horário, né? Então eu acho melhor aqui essa movimentação. Pergunta: tem como aumentar a rotação? Né? Tem como fazer essa alteração? Ele aqui, nesse display, aqui nessa tela de informação, que é essa daqui, se você quiser desativar, né? Ele aparece LRPM. Eu vi que ele está rotacionando a 75 RPM. Né? E aí pergunta: tem como alterar a rotação? Tem como alterar a rotação. Né? Tem como alterar a rotação. A gente altera a rotação ela aqui. Né? E aí essa alteração ela é uma alteração direta aqui, clicando nessa parte aqui de seleção, né? Então, exemplo, quando eu rotaciono ele aqui, ele vai fazendo aí a alteração, né? Vou ligar ele aqui, colocar ele aqui para baixo, né? Observa aí que ele foi para 121 RPM, né? 121 RPM. Na prática, a gente sabe que não pode alterar a rotação com ela ligado, né? Eu, inclusive, no simulador nunca fiz o teste, né? Eu vou alterar aqui, ver se ele vai alterar a rotação ou se vai dar algum problema. Ó, aqui ele diz, ó, ele bota a mensagem, ó, não pode mudar a rotação com ele em funcionamento, né? Os tornos convencionais não tem sistema de embreagem, né? Então você tem que parar ali a rotação
alterar, né, o sistema de engrenamento, né, para a rotação que você deseja, né, e ligar novamente, né? Então não pode movimentar, alterar a rotação com ela ligada. Então vou desligar ela aqui, alterar aqui de novo. Vamos colocar aqui para baixo e ver quanto é que vai ficar lá a rotação. Ele aumenta mais um pouco, né? Então ele tem aqui algumas faixas aí de rotação, né, para alteração, né? Tem essa relação aí. Ele tem exemplo, aqui se eu não me engano aqui é para o neutro, né, aí do sentido de avanço, né? Todos os elementos aqui funcionam. A gente vai ver todos eles, né? Mas vamos focar agora na parte da movimentação, né? Então aqui rotação, ok. Ela funciona da seguinte maneira, né? Questão da aproximação, automático, né? Esse aqui ajuda muito, né? Esse campo aqui, né? Ele também, você consegue também fazer movimento com ele. Eu estou apertando o Ctrl aqui no teclado, ele está ativando aqui, né? Por isso que tem vezes que ele está ativando aí sozinho, né? Eu uso o Ctrl para dar esse... ele faz esse círculo, né, aqui para indicar o local e aí está ativando aqui, mas não tem problema não. Bom, aqui como é que funciona, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Observa que ele está mostrando aqui, né, com o polegar levantado e o polegar pressionando lá o elemento, né? Então, nesse caso aqui, se eu quiser fazer o movimento, ó, fazer o movimento aqui das setas, observa que ele vai alterando aqui essa alavanca, né? Mas ele não está movimentando por quê? Porque é como se esse botão aqui ele tivesse destravado, né? E agora ele está lá travado. Então, a partir do momento que eu aciono aqui o elemento, ele vai estar ali rotacionando, né? Avançando para o local que eu desejo. É como se fosse um avanço rápido, né? Então ele sempre vai estar aí fazendo esse movimento. Então esse movimento é um movimento aí de aproximação. Ele não é um movimento da parte de usinagem, né? É apenas um movimento aí de aproximação, né? Então fica aí essa observação. Essa questão aqui do avanço, você tem como alterar também, né? Deixa eu ver aqui a alteração aqui dele. Eu acho que aqui é o limite dele. Ele traz aqui a referência ali para o avanço. Aqui tem um detalhe interessante, né? Aqui aqui tem um detalhe, vamos voltar aqui. No caso aqui é o avanço rápido, ou seja, não faz sentido você ter um avanço menor ou maior, né? Já que é o avanço rápido. Então ele tem um avanço fixo, beleza. E aí no caso, quando é para torneamento automático, né? Seja longitudinal ou transversal, que é a relação que ele traz aqui, ele tem um valor específico, né? Ele traz na unidade de milímetros por revolução, né? Milímetros por giro, né? Seja no longitudinal ou no transversal, que é o que ele está trazendo aqui, longitudinal e transversal. Para quem tem dúvida sobre isso, longitudinal e transversal, o movimento que ocorre nesse sentido, ele é longitudinal, né? O movimento que ocorre nesse sentido aqui, ele é transversal, né? Então aí fica essa observação. Bom, então, ok, para não ficar com tanta informação, né? Só para fechar aqui a movimentação do carro móvel, né? O carro móvel, você consegue fazer a movimentação dele direta aqui na interface, só clicando no elemento e movimentando ele, né? Quando você quer que ele chegue no ponto e ele fique travado, né? Ele tem a alavanca aqui também para travar, né? Então ele fica travado. Você vê que eu não consigo movimentar ele, né? Por exemplo, você vai fazer lá uma furação, né? Ou coisa do tipo lá, você trava ele dessa forma, né? Então você consegue travar ele, né? Destravar ele aqui, movimentar ele. Então é isso, ok. No próximo vídeo a gente fala aí sobre os avanços longitudinais e transversais aí para usinagem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!